Sim, Jorge. Já? Pronto aí. Bom dia, irmão. Feliz sábado, os demais irmãos que estão distantes, Feliz sábado. né? Feliz sábado. Nós estamos aqui reunidos para estudar um pouco mais do nosso tema, que o propósito do nosso tema é compreender o decreto dominical de julho de 2024. Mas, para isso, nós temos que ir com paciência para poder nós chegar lá no ponto certinho. Para que a gente possa entender que esse decreto ele está em harmonia com a mensagem profética. Como nós sabemos, a linha do modelo de agricultura ela está estabelecida pelas ações na agricultura, que é arar, coloca semente, vem a chuva temporã, a chuva serôdia e a colheita. Então essa é a linha principal dos 144 mil. Sendo que dentro da linha dos 144 mil se usa o modelo dos fractais, para nós identificar os grupos que serão compostos para essa linha e para a vinda do Senhor. Então os dois primeiros grupos são o sacerdote, que começou a arar em 1989. Em 2001 a semente foi colocada a eles, e quando a semente é colocada é que chega a mensagem pela queda das torres de outro centro. Então eles passaram a identificar ali como uma chuva que veio, ou seja, uma mensagem que veio para eles compreender, e isso ficou conhecido como chuva temporã. Quando foi em 2014, então, uma porta se fechou para eles. Por que a porta se fecha para eles? Porque no modelo da agricultura, quando chega o decreto dominical, a chuva serôdia começa e a porta então tem que se fechar. Tem que estar aqui, se você analisar bem. Decreto dominical, a porta se fecha e começa a chuva serôdia, né? No modelo de agricultura. No modelo dos fractais, que é a formação dos grupos que irão compor esse grande grupo aqui, que é os 144 mil. Então, em 2014, os eventos que sucederam aqui fechou uma porta para eles. E aí, 2019 a 2021 foi feita a colheita dos sacerdotes. Então, hoje, quem entra no movimento não tem mais como ser um sacerdote, porque o período deles já encerrou, já foram feita a colheita, foi fechada a porta. E o sentido de fechar a porta é que as pessoas que tiveram a oportunidade de compreender a mensagem, as pessoas que receberam a primeira, a segunda e a terceira mensagem, que tiveram o privilégio de receber a mensagem e não receber e não quiseram aprofundar, viveram como as virgens, dormindo, a porta se fecha aí para o grupo dos sacerdotes em 2014 e o fim deles encerra na colheita. Só que aí, como é dois grupos que compõem a primeira fase dos 144 mil, o segundo grupo é os levitas, que eles começaram a ser arados em 2001. Em 2001, muitos começaram a compreender a mensagem. Em 2014, a chuva temporã chegou para eles. Em 2019, a chuva serôdia chegou para eles e a porta se fechou. E aí ela foi até 2021, quando começou a colheita dos levitas, que encerrou em 2024. Então, mostra que os que estão recebendo a mensagem até 2024, porque a semente foi colocada aqui em 2014 para eles serão colhidos até
esse período aqui 2024. Então hoje nós podemos dizer assim, nós somos levita, porque nós só passamos a ter conhecimento da mensagem de 2021 para frente. Então Deus usou de misericórdia conosco para poder nos fazer a colheita. Então hoje nós entendemos que a mensagem divina, a mensagem presente, é regra sobre regra e mais regra. E nós só passamos a aceitar e a entender isso 2021 para frente. Então, ali muitos que não entenderam até esse período aqui, eles não podem mais se compor esse grupo aqui chamado dos levitas. E esses dois grupos, eles formam aquele cajado que vai estar na mão do Senhor. Então aqui é o sacerdote, o levita, e aqui é o terceiro grupo, que é o netineu. Esses dois primeiros grupos, eles vão estar na mão do Senhor para juntar ao segundo passo do cajado. Então vamos ver esse texto na Bíblia. Vou pedir aos irmãos para abrir a Bíblia. Ezequiel 37. Qual versículo? Vou separar os versículos certos aqui. Dando... Deixa eu olhar onde é que está esse tema do cajado. Está em que assunto? No... Só ver o verso certinho aqui, não estou lembrando se é o verso 15. Aqui. Verso 15 é... Não. É, o verso... Vamos ler do verso 16, irmão. Posso ler? Pode ler, verso 16. 16? Aham. O querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela. Propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros e reino de Israel. Em seguida, toma outra tábua e escreve nela: Reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, e incluindo todos os demais israelitas que moram nela. Mas Pode ler. agora Judá uma Lê direito. É Judá que está escrito. Ajunta uns outros. Agora junta uma outro. tabuinha e outra para que unam e formem um só pedaço de madeira em tua mão. Então aqui, nesses dois versos aqui, Deus está dizendo que ele passou a mensagem ao profeta Ezequiel, que pegasse um pedaço de madeira e escrevesse nele para ajudar, que se representa o sacerdote e os seus companheiros, que eram os levitas. Entendeu? Sacerdote levita. E depois ajunta o outro pedaço aqui, entendeu? Ajunta-os a outro, faz dele um só pedaço, entendeu?
aqui na minha tradução, faz dele um só pedaço na tua mão. Então aqui está dizendo que esse cajado, sacerdote e levita, a primeira parte do cajado é representado pelo sacerdote e pelos levita. Isso acontece, essa junção acontece quando sai o decreto dominical. Começa então a ser ajuntado outro pedaço, que nós chamamos de netineu, que é aqui a terceira linha. Arar, começou a arar, a chuva temperou, chegou em 2019, a chuva serôdia chegou para ele em 2021, e a colheita deles começa agora, quando começa a ser juntado. Quem vai fazer a colheita deles? Sacerdote e levita vai colher eles. E os dois vai ser uma vara na mão do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente estuda os 144 mil, a gente vê que esse grupo aqui dos 144 mil, a primeira parte é Deus pega como seu exército para juntar a terceira, a segunda parte, que é o netineu. Então isso mostra que Deus está dizendo assim, agora eu estou segurando a vara em minha mão para poder conduzir meu rebanho até as mansões celestiais, que nós chamamos segunda vinda de Cristo. Entendeu? Quando Jesus vem e diz, agora eu vou buscar os meus filhos, mas ele já chega com a mensagem de ajuntamento e colheita para poder conduzir o seu rebanho. Então, aqui Ezequiel 37, vamos ver se tem mais alguma orientação aqui nesses textos aí, verso 18 em diante. E quando os filhos do teu povo falarem a ti, dizendo, tu não nos mostrarás o que queres mostrar-nos com estas coisas? Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, com seus companheiros, e as colocarei com ele, com a vara de Judá, e farei delas uma vara, e elas serão uma na minha mão. Tá vendo? Então aqui o Senhor está dizendo, ó, agora o Senhor assume o cajado de Arão na mão. Lembra Arão com seu cajado? Ali simbolizava, então, Arão simbolizava como fosse Cristo segurando o seu rebanho. Ou seja, o que o rebanho do Senhor representa aqui na terra para o reino de Deus. Ele disse assim, vós sois a luz do mundo. Representa que ele disse assim, na minha mão está a luz, que é vocês. Quando a gente analisa Apocalipse, no início do Apocalipse, João vê no céu e diz o seguinte, vi 7 candeeiros e no meio dos candeeiros o homem vestido de branco andando no meio deles e na sua mão direita tinha o quê? 7 estrelas. Estrela é luz, mensageiro, entendeu? Então estava na mão do Senhor. Então aqui mostra que aqui agora o Senhor pega o seu rebanho na sua mão, capacita com poder do alto, e diz, agora estão na minha mão para realizar a minha obra final, que é a conclusão do Evangelho. Que é o poder da chuva serôdia vai vir para poder o quê? Quando vai cair? Depois do decreto. Depois do decreto. Qualquer momento pode cair esse poder da chuva serôdia em cima dos seus filhos. Então, daqui para frente, aquela meditação que eu estou colocando lá de Ellen White, que é a minha consagração hoje, a minha oração, a minha leitura da Bíblia, a gente não pode mais vacilar. Temos que sempre ficar atento. Se eu levanto mais cedo, eu já faço minha oração, já faço minha leitura e já vou me consagrando para aquele dia. Porque a gente tem que estar, como Eloy diz, já estamos purificados pela mensagem que nos purificou. Arrancou de nós a sujeira de Babilônia, aquilo que Babilônia não nos serve, nós já tiramos para fora, que nós já
sabemos o que é. E agora nós estamos se preparando para que esse segundo evento, que vai acontecer com o chamado Netineu, venha o poder para que essa segunda vara se junte. E ficarão os dois na mão do Senhor, como diz o texto aqui. Farei deles um só pedaço, e só se tornarão apenas um na minha mão. Aí o verso 20, lê para nós aí, irmão. E as varas em que tu escreveste estará na tua mão diante dos seus olhos. Pode ler. E dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os pagãos, para onde eles foram, e os juntarei de todo lado, e os trarei para a sua própria terra. E eu farei deles uma nação na terra sobre os montes de Israel, e um rei será rei para todos eles, e eles não serão mais duas nações, nem devem ser divididos em dois reinos. Nem mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas coisas detestáveis, nem com qualquer uma das suas transgressões. Mas eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os limparei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Só mais esse outro verso aí. E Davi, meu servo, será rei sobre eles, e todos eles terão um pastor. Eles também andarão nos meus juízos, e observarão os meus estatutos, e os cumprirão. Então, aqui é onde ele fala assim, e o meu povo e eu serei o seu Deus. Aqui é quando Deus derrama o poder da chuva serôdia sobre o seu povo. Isso acontece aqui no ajuntamento, quando as duas varas se ajuntam. Entendeu? Primeiro Deus ajunta do seu povo, dois grupos, sacerdote e levitas. A mensagem profética os levitas, ou para os netineu. E isso quer dizer que começa então a colheita deles. Agora eles serão o quê? Colhidos. Sendo que ao mesmo tempo, o poder da chuva serôdia que desce estará imbuído agora em cima do um amplo conhecimento que eles passam a receber de tudo que está acontecendo, e começa a colocar o coração em direção ao reino de Deus. E isso que os netineu têm. Então, lembre que Deus tem pessoas sinceras em todos os ramos religiosos. Em todos os ramos religiosos. E essas pessoas que vivem em Babilônia, é feito o último chamado para elas, para poder se unir com os outros dois grupos. Sendo que os que já receberam a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo e rejeitaram, essas pessoas ficarão em trevas daqui para frente. E não enxergarão mais o significado do plano divino. Daí eles seguirão apenas os conselhos e as orientações de Satanás, porque eles rejeitaram as mensagens que Deus mandou para eles. Então aqui está o diagrama, onde 2520 apresenta o ajuntamento, que começa com o levita, ou sacerdote levita, e agora os netineu começa esse ajuntamento para se tornar os dois em um só na mão do Senhor. E a fase de espalhar, nós sabemos que foi de 1989 até 1863, foi quando as pessoas que receberam as 3 mensagens angélicas tinham a responsabilidade de levar o mundo como Deus estabeleceu, regra sobre regra e mais regra, e escolher um outro caminho. Prefere entrar no céu por um outro caminho. E isso quem fala é o Espírito de Profecia. Então, aonde é que a gente encontra isso? Quando a gente estuda a reforma de Miller e a reforma da IASD. Aí você vê que tem um grupo que quando chega em 2001, eles escolhem agora andar em outro caminho, na ISD.
Mas no grupo de Miller apresenta para nós que os que escolheram outro caminho ficaram em trevas. Então esse é o grande perigo que nós estamos agora nessa reta final da colheita, ou seja, da colheita e do ajuntamento, como se diz. Começa a colheita dos Netineu. E muitos não saberão o que significa então o decreto dominical. E nós vamos explicar alguns eventos aqui que começa a desenhar o que é o decreto dominical. Um dos eventos começou em 2014, que foi o primeiro evento chamado RNC. O segundo evento, ele se repetiu aqui em 2024. Aqui em 2024, também chamado RNC, que é Convenção Nacional Republicana. Nessa Convenção Nacional Republicana de 2014 foi feita uma limpeza dentro do Partido Republicano Americano. Então, que tipo de limpeza é esta? Aqueles líderes que não estavam em harmonia com a agenda do partido, que batia de frente, queria caminhar para o outro lado, eles removeram e deixaram só a nata liberal e conservadora. Aliás, só as duas natas dentro do partido. E quando chegou aqui, em 2024, esta Convenção Nacional Republicana agora botou em prática tudo que eles prepararam durante 10 anos. Isso daqui para frente agora nós vamos assumir o poder. O poder americano será nosso. Para poder nós botar em prática tudo que eles traçaram de 2014 a 2024. E um dos pontos centrais que eles traçaram é o decreto dominical. Então eu só estou fazendo um resumo aqui, porque os eventos todos, quando a gente for aprofundando, ele tem a ver com o rei do norte, o rei do sul. E o rei do norte, ele tem uma participação em todos os eventos, junto com o rei do sul. E o rei do sul, para concluir esse decreto dominical, ele não conclui aqui em 2024, porque na história existe um período dos outros eventos que acontecem com a ação do rei do sul e rei do norte, de 3, 4, 5 meses, até 6 meses, tem um espaço para poder dizer assim, bateu, agora aqui não tem mais saída. E o que o ancião Redejan, ele falou, ele apresenta esse espaço. E é por isso que muitos ainda estão com o pé atrás sobre essa data aqui, 18 de julho de 2024, não ser o decreto dominical, mas provavelmente esse é o decreto dominical, entendeu? Então, o decreto dominical do Netineu, e aí quando ele bateu o martelo total, aí se formaliza o decreto dominical nacional americano. Para isso, duas coisas vão acontecer ainda esse ano. Uma é a morte de Putin. O presidente americano esse ano, ele tem que ser eliminado pelo poder do rei do norte. Não é o rei do sul, é o rei do norte. O rei do norte que vai eliminar o poder do rei do sul. Para poder dizer, agora nós vamos colocar em evidência o decreto dominical. Aí vamos esclarecer. No caso seria o fim do rei do sul. Do presidente, no caso russo, né? Russo, é. Não? Então aí no caso o presidente Putin, pela a história alfa e ômega, pela história da queda da democracia, que começou aqui em 2014, a queda da democracia, e concluiu aqui a queda da democracia. Então, quando ela começa aqui, começa uma ditadura mundial.
E para você ficar sabendo que começa a ditadura mundial, é só analisar o presidente americano hoje. Como a voz dele está? Está cumprindo o que Apocalipse 13 fala. Leia o que diz o Apocalipse 13. O verso 11. Eu contemplei outra besta saindo da terra, e ele tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ele falava como um dragão. Tá vendo? Então aí mostra que esta besta, esse poder, que é os Estados Unidos da América, é muito claro isso no nosso meio, nós identificar isso, passaria um tempo com 2 chifres, ou seja, 2 formas de governo como um cordeiro. Quais são as 2 formas de governo? Protestantismo e o republicanismo. republicanismo. Então, quando essas 2 formas de governo saísse do poder deles, fosse para Roma, aí isso eles ia começar a falar como? Dragão. Por isso que na queda das torres de Outroceta aqui em 2001, o que aconteceu com o segundo chifre? Passou para Roma. E como isso aconteceu? São 2 chifres. Um foi passado em 1840, 1840 e outro em 2001. Então aqui um chifre e aqui o outro chifre. Esse foi passado, porque esse daqui foi passado o protestantismo, passou para o lado do catolicismo novamente, ou seja, esqueceu da perseguição protestante na Idade Média, e quando chegou em 1640 esqueceram e se uniram ao catolicismo. O protestantismo se uniu ao catolicismo. E quando chegou em 2001, o que faltava desse chifre? O republicanismo. E o que é o republicanismo? É a forma de governância por meio da política e da legislação. Então o republicanismo americano passou para a primeira besta que Apocalipse diz aqui. Por isso que o resto diz que ele realiza. Nós vamos ler o segundo verso aí depois, o verso 12. Então, em 2001, o governo republicano passou para o catolicismo a sua lei, quando eles colocaram... O que foi que eles colocaram aqui, irmão? Vocês lembram? 2001. Aqui. Vou botar aqui só para... O ato o quê? Patriota. O ato patriota. Então, em 2001, eles mudaram a lei inglesa, que era a lei americana, e colocaram a lei romana. Isso estava simbolizando, então, a entrega do chifre para a legislação romana. E daí para frente eles tinham que cumprir a legislação romana. E dentro da legislação romana, a prioridade é a marca da besta, que é o domingo. Ficou claro aí? Deu para ter alguma colocação? Então, o ato patriota, quando chegou em 2014, esse ato patriota foi mudado. Ele passou a se chamar do quê? Qual é? Vocês lembram? Não estou lembrada. Freedom. É. Freedom. A lei da Liberdade. liberdade. Mas essa lei da liberdade, para ser sucedida, 2014 para cá, aí aqui ela teve que fazer uma limpeza dentro do partido republicano. Por isso que em 2014 foi estabelecida a lei da liberdade, que é o mesmo ato patriota. Como é que essa lei é chamada no Brasil? Como é que essa lei é chamada no Brasil hoje? Que é a lei da liberdade que eles falam. Seria referente à democracia? É referente à democracia. Que a liberdade não é democracia.
Estado de Direito Democrático. Já viu o pessoal do Supremo sempre falar? Infringir o Estado de Direito Democrático. A lei da liberdade. Estado de Direito Democrático. Que é o mesmo, essa mesma aqui. E isto, os outros países todos têm que copiar essa lei. Por isso que quando eles copiam, o verso 12 diz o seguinte. O que é que diz aí? Pode ler, irmão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal for curada. Então aí mostra que depois do ato democrático e a lei Frido, que é o Estado de Direito Democrático, ser estabelecida, chegaria um período que a segunda besta falaria como dragão. E ao falar como dragão, diz aqui que exerce toda a autoridade da primeira besta. Por que ele exerce toda a autoridade da primeira besta? É uma pergunta. Por quê? Porque ele acaba virando o exército. Não. Hã? O exército ele já se tornou. É porque ele adotou a lei da primeira besta. Entendeu? Quando ele adota a lei da primeira besta, quer dizer o seguinte, a minha legislação, a minha nação tem uma constituição, eu tenho que andar por ela. Mas aí vem uma constituição de outro país. E eu tenho que andar por ela. Entendeu? Então, da onde é a outra constituição? A lei que veio de Roma. Aí Roma disse, não, vocês têm que estabelecer o Estado de Direito Democrático, a lei da liberdade, o ato patriota, para nós combater o terror. Eles têm noção eu vou perguntar. Eles não têm nenhuma noção desse processo que eles estão fazendo, assim, no caso, voltado para o lado espiritual. Para eles é ali só pela questão de digamos assim, de uma paz mundial, um controle, para ter ali uma paz, né? Eles não têm. Mas a primeira tem o foco em mente do que é para resumindo tudo isso. Onde ela quer chegar. É onde ela quer tem chegar. um objetivo. A primeira Aí vez. os outros que estão cumprindo não tem essa visão. Ellen White diz o seguinte, não estou lembrado do livro aqui, mas Ellen White diz o seguinte, que os que estão trabalhando aqui na lei dominical, que quando ela chega aqui, ela é chamada movimento da lei dominical, não é um decreto, é um movimento, começou aqui com maior força, depois fez a renovação do partido, eles não têm noção do que eles estão fazendo para Roma. Eles não têm noção, eles não conseguem Enxergar o objetivo de Roma. Não, de Roma. Roma está só na espreita. Esse relato, esse texto está naquele tema que eu passei, que o nome do tema é Segundo Advento. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ele está bem facinho. Só para eu ler o texto de Ellen White, que ela fala isso. Que eles não têm noção do que Roma está fazendo com eles. Preparando para poder eles... Aos poucos, Roma está dominando. Roma fica em qual? É um país ou a cidade é a capital de qual o país? É o Vaticano. É onde fica O Vaticano, onde o Papa fica. Pois é. Entendeu? É um país. É um país. O menor país do mundo, 44 hectares. É mesmo. É. Mas é o país mais poderoso. Pois é, eu lembro do Trump com ele, ó. Entendeu? E para você ver no apóstolo Trump, quem foi o primeiro líder religioso a falar? Foi um bispo católico. Foi. Depois veio um padre, ou pastor, depois veio um anglicano. Aí depois veio uma bispa.
do Rei do Sul. Essa bispa defendeu os gays e ela ficou correndo risco de ser deportada. E Trump quer um pedido de desculpa dela, né? É. Pelo que ela falou. Entendeu? Então, assim, ela foi defender uma classe chamada minoria. Que é a classe que o mundo passou a ser dividido em 3 classes, né? E ele fechou, Média, né? baixa, Proibiu esse negócio agora de... a alta, média e agora a baixa, que é conhecido como minoria. A classe, a minoria dos... Então, nessas da minoria foi aclopado os gays, as lésbicas, trans, etc, etc. Então, nessa classe aí. Então, ela foi defender essa classe. Os mais injustiçados, mais que não tem aí, o Trump não gostou. Porque que a esquerda sempre diz que a direita trabalha para os ricos, né? A direita trabalha para os ricos. Pois é, e trabalha agora pros eles pobres. acabaram essa regalia, não acabou? É, pois é. Mas não existe esse negócio de trabalhar para o rico e para os pobres. O problema é que cada um desses tentáculos partidários faz parte de um bloco só da nova era. E o bloco da nova era é um dos blocos da maçonaria junto com o Vaticano. Então, quer dizer, tudo vem do mesmo poço. Para enganar quem? O mundo todo. O mundo todo. Satanás ele fez isso para enganar o mundo todo, para que as pessoas que não estão atentas na profecia bíblica, não estão atentas na mensagem que Deus mandou, primeira, segunda e terceira mensagem, sejam enganados, inclusive os escolhidos, como diz a Bíblia. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E ele iria enganar até os escolhidos. Então, ele está enganando porque a igreja que recebeu estas 3 mensagens angélicas não está ensinando regra sobre regra como deve ensinar. Esse engano vem por vários meios, né? O político, igual esses movimentos que tem, né? É. E a questão religiosa, os métodos de ensino. Então, tudo isso, os médicos de ensino, tudo eles estão usando. Então, aqui nós vemos que a Lei Frido, que pelo ato patriótico foi a primeira lei, fez com que cumprisse aqui Apocalipse 13:12. Ou seja, a segunda besta faz com que até seu habitante adore a primeira besta. E também exerce toda a autoridade da primeira besta. Sendo que as pessoas não iam perceber que estão servindo a Roma. Não ia perceber. E o texto que eu estava procurando aqui, que Eloy fala, deixa eu ver se eu acho aqui. É uma coisa assim que a gente tem que ficar atento, porque o decreto dominical tem a ver com a democracia e com a votação americana. É só isso que a gente tem que começar a compreender o que é o decreto dominical. Aí as pessoas acham assim, o decreto dominical é a perseguição em cima dos que guardam o sábado. Não. Isso daí chama-se resultado de não aceitar o decreto dominical. Entendeu? Primeiro resultado, a democracia quebra. Tirou a liberdade. Então você não pode falar de uma coisa que vai estar em desarmonia com o que o governo está implantando, está estabelecendo. Então, porque você não tem mais liberdade. Vai ser uma ditadura. Vai Uma vir ditadura. Liberdade na frente, mas por trás é uma ditadura. Uma ditadura. E o segundo ponto é que foi escolhido alguém na votação. A nação mais poderosa do mundo escolheu alguém para representar. E escolheu do Partido Republicano. Que aí é da onde Eloy diz. O decreto dominical sairá. Eu vi quando o decreto dominical saiu. A nossa nação era republicana. Deixa eu te falar. O modo do governo governar que resulta no regime. No regime. É isso mesmo. No caso, agora, o regime agora que foi implantado, agora é de um ditador. Mas tá Por mais- disfarçada de liberdade. Mas a liberdade, a democracia acabou aqui. Aqui ela começou a queda dela e aqui ela acabou. Então, daqui para frente, o que tem que ser exercido é a lei da
que chama da liberdade, mas é uma lei falsa. Para você ter um exemplo, você vê no Brasil. O judiciário fala assim, Estado de Direito Democrático, né? Mas aí está prendendo os opositores. Só deixa livre Hã? quem eles querem. Só deixa quem mais está prendendo. E quando o cara fez porque eu estava lá naquele coisa lá. 17 anos de cadeia. 18 anos. 15 anos. Porque estava no lugar lá que eles não queriam. Então, eles estão aplicando a lei para você ver o que é esta lei quando ela vinha aqui em cima dos que se oporem à questão do domingo. Porque aí agora para frente, o que vai acontecer? O domingo ele vai ter que se tornar, o Vaticano ele deve lançar uma encíclica dizendo que o domingo, como é o dia do meio ambiente, o dia da família, né? O dia do Senhor. Então, todo mundo tem que seguir esse. Eles já fazem isso nos 10 mandamentos do catolicismo, né? É, Porque o quarto lá é guardar domingos e festas, né? Já vem O daí. Lula não disse, eu guardo 9 mandamentos. Eles Não mudaram. falou o que ele não guarda. foi. É porque ele é ateísta, né? O ateísmo não aceita nenhuma forma do cristianismo por causa do patriarcado. Sendo que o patriarcado ele veio para destruir o cristianismo, implantando o farisaísmo e o saduceu, implantando duas formas de separar o homem de Deus. Entendeu? Que é o fariseu e o saduceu que separou o homem de Deus no dia de Cristo. Então ele veio para fazer isso. Então o ateísmo ele tem esse propósito, é uma obra satânica, né? E o líder que estão nessa posição, ele deixa de aceitar o plano verdadeiro de Cristo porque existe um falso cristianismo sendo anunciado. Eles ficam com raiva. Aí eles preferem ser ateu. Mas no fundo do coração eles reconhecem que Deus existe. Entendeu? Quando a agonia bate, ele reconhece que Deus existe. Ore por mim. Não, todas as orações da macumba de todo mundo, ele quer um ponto para poder ser atendido pela um poder maior. Entendeu? Então isso é Deus. Ele quer sair da situação que se encontra. Então isso daí não tem jeito para nenhum ser humano. Entendeu? Quando ele está numa situação bem ruim mesmo, a não ser que ele escolha a morte. Que ele cometeu o pecado contra ele mesmo. Né? Mas enquanto ele não escolher a morte, ele está escolhendo a vida. Se está escolhendo a vida, Deus faz tudo para que ele se arrependa, né? Então, aqui nós vemos que nessa mensagem, nós vemos aqui o primeiro passo do decreto dominical que eu estou falando aqui, que é era o RCNC, Convenção Nacional Republicana, que se repetiu aqui em 18 de julho. O frango tá cheirando. Entendeu? Então, quando isso aconteceu, aqui a democracia acabou. E quando a democracia acaba, é porque vai vir o que? A ditadura. Então, isso quer dizer que os Estados Unidos, na linha lá do navio Adramitino, os Estados Unidos faz o quê? Desce. Uhum. Né? E aí sobe uma outra nação. Qual é a nação? Que sobe? Esqueci. A ONU, irmão. Onde? A ONU. Olha só. Estados Unidos, Cordeiro. A ONU, Dragão. Dragão. Hã? Uhum. Então os Estados Unidos passa a falar como? Dragão. Dragão. Ele caiu, aí quando ele se levanta, ele vem comandando a ONU, então fala como? Dragão. Entendeu? Então bate certinho a profecia. Os Estados Unidos desceu, Agora é perdeu a lei, a liberdade, está na mão da primeira besta, né? Pode falar. Não. E agora a ONU sobe, comandada pelo Estado Unido. Ou
seja, o próprio Estados Unidos disse, não, eu sou o exército de Roma. Quem deve comandar? Por isso que a Organização das Nações Unidas, que país ela se encontra? Não tô dizendo isso, não. Só essa questão dessa descida dos Estados Unidos, pode-se dizer que seria ele sozinho. Aí nessa subida da ONU, é ele tomando de conta geral, ele que está ali, por mais que seja a Organização das Nações Unidas, mas é ele que comanda. Essa organização aí é composta por quantos países? 100 e poucos países já tem. 100 e pouco, né? 170 parece. Rapaz, ele veio com tudo. Hã? Então ele assume. E ele assume com o poder do dólar. Qual é o símbolo que tem no dólar? Olhos de ouro. O olho de Horus. O olho do poder e da morte. Poder e da morte. Aonde é que está o olho de ouro dentro das nossas igrejas? Bem estampado na frente. Na placa frente. na frente. Aonde era colocado nos dias do Egito? Na entrada do templo de Sete, de Horus e tudo mais. E hoje a igreja coloca o olho de ouro bem na entrada do templo. Então, irmão, tudo está caminhando para que a profecia nos apresenta, para que a gente possa... E por não estarem vigiando, não está vendo, não estão vendo. Não estão vendo. É questão vigiar. Eles estão vendo e não estão. É, Entrou na maior sutileza e não admite. não admite. Agora, o que nós temos que entender, irmão, que no nosso grupo não só aqui, mas no Todos que estão movimento, na terceira mensagem. terceira mensagem, existe 3 grupos de pessoas. Já botei aqui 3 grupos de pessoas. Os que rejeitam a mensagem, ouve, é chamado, rejeita, não quer. Lembra do Divaldo? Aí eu tô. Os que são superficiais, curiosos, estão apenas para ficar curiando. Curião. E os que abraçam a mensagem, esses que serão selados. Não vão abrir mão. É, porque Entendeu? a palavra de Deus, por um justo, É. quer dizer que ele salvaria a sua casa, né? Isso. A sua casa. Então a pessoa não pensa nisso. Então, os que abraçam são aqueles que não vão abrir mão de nada. Pode vir o que vier. Venha. Não tem problema não. Mas a mensagem é o que importa para nós. Porque a mensagem é divina, não é humana. Então, nós abraçamos com o que é divino. E se é divino, nós temos que crer no Senhor. Eu sou contigo. Se tu for passar pelas águas, não vai te afundar. Se for passar pelo fogo, não vai te queimar. Eu sou contigo. Ser forte e corajoso. Então, desses grupos aqui nós vamos ter ainda uma desistência de alguns. Entendeu? Alguns vão desistir. No mesmo que abraça a mensagem, Não. Não, os que porque abra- se os que desviar, abraçam- Abraça é porque ela sentiu a firmeza, né? Os que se mantém ali independente do que vier. Se Olha, mantém os firme. que são superficial, os que rejeitam a mensagem, esse não tem jeito. Agora os que estão firmes, eles vão até o final. Isso é o símbolo de Eloite lá. os meninos lá que foi pra fornalha, eles falaram que se for Deus mesmo, For da vontade de da Deus, vontade de Deus, livra eles do fogo. livra ele da fornalha. Se não Seja livra feito a vontade de Deus. de Deus. Esse é o pensamento do que irão passar a prova. Tem que se manter firme. Tem que se manter firme. Não devemos olhar para essa estrutura. Porque essa estrutura aqui ela é pó. Nós temos que olhar para a estrutura espiritual. Se ela permaneceu firme, ela não vai perecer. Jesus falou assim: não tema quem destrói o corpo. Teme aquele que pode destruir o corpo e a alma. Ou seja, pode destruir o espírito, né? Uhum. Tema aquele, mas não teme quem pode destruir só o corpo.
Então, esse a gente não pode ter medo. Então, irmão, hoje o tema fica por aqui, já tem uma hora aí, né? Hã? Deixa eu ver aqui. Então, eu acho que alguma pergunta mais? Vamos relembrar 50 aqui. só. Então, irmão, aí nós vamos destrinchar depois os eventos, que eu botei só o primeiro aqui. Do decreto dominical do sacerdote, do decreto dominical dos levitas, do decreto dominical dos netineu, no caso. E aí, são 4 decretos. 3 dos 3 grupos e um oficial, que é o decreto dominical geral. Então, esses 4 decretos concluem com a oficialização. Então, para isso, a gente está estudando se é essa data aqui ou se tem uma data aqui mais na frente. Entendeu? Porque ficaram 3 datas em evidência lá. Ele está sendo analisado É. ainda se A primeira é esse 18 de fechamento julho. da porta. A irmã Tess colocou claramente. O irmão Handel disse que poderia ser aqui o começo do decreto, mas ainda não estaria batido o martelo. Então ele ficou ainda para estabelecer com a morte de Putin, que é 2025. Pode demorar uns 6 meses mais aí, entendeu? Aí pode É quando isso Bater. ocorrer, Esse Putin é o presidente da Rússia. na Rússia, entendeu? Então quando isso ocorrer, a porta realmente se fecha. se fecha. De vez, Vixe, Maria. entendeu? Aí se fechou, A promessa de 2025 não é boa. entendeu? Então, irmão, hoje o tema fica por aqui. Como a promessa não é boa, como a irmã falou, mas ao mesmo tempo ela é boa para nós. Eu falo assim, a promessa não é boa, agora prepare-se, prepare. A palavra de Deus deixa bem claro. Prepare-se, prepare. Por mais que o que está por vir, já com o que Deus está proverá, acontecendo, Deus proverá. a gente tem certeza, né, de que cada dia está mais perto. Deixa eu só ver aqui, irmão, antes de nós encerrar. Eu acho aqui aquele tema que eu falei de que os que estão trabalhando no movimento do decreto dominical, eles não têm noção do que estão fazendo. Entendeu? Só ver aqui que eu tenho esse tema aqui salvo aqui, está no. E está no segundo advento. Segundo advento é. São 11 horas, já deu 1 hora, né? Não, 53. Deu rápido, não sei. Mas aproveitado. É? Foi bem uma ideia Não produtiva. passa rápido, nem percebe que deu 1 hora. O tema se torna. Às vezes eu fico ali só ouvindo e pensando assim, oh meu Deus, aí fosse direto assim, eu acho que Vamos organizar para ser todo dia, irmão. Estudar todo dia. Agora vai dar certo. Ele que vai já abrir aqui. nós precisa preparar. E aí depois das coisas acontecerem, não adianta pensar, podia ter feito isso. A palavra de Deus diz, se você tiver meter a mão ao arado, hoje é hoje, né? Não é para amanhã. Ele meter na mão no arado, meter hoje. Eu sei que a palavra de Deus nos desperta, nos ensina muito, gente. Eu fico observando, porque tanto ela faz a pergunta e ela responde. E ela alerta as pessoas. Se as pessoas estão dentro da igreja e lê a Bíblia e não procura entender, é aleatória, porque é só para fazer o movimento mesmo. No livro Os Últimos Movimentos, que o White fala aqui, volume Testemunho para a Igreja, tem um tema que diz o seguinte: as agências do mal estão
combinando suas forças e se consolidando. Estão se fortalecendo para a última grande crise. Grande mudança logo terão lugar em nosso mundo. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Deponho a minha pena e ergo a minha alma em oração para que o Senhor sopre sobre o seu povo desviado, que são como osso seco, para que viva. O fim está próximo. E nós acometemos tão furtivamente, tão imperceptivelmente, tão silenciosamente. Aliás, cadê aqui? O fim está próximo. E nos acometendo tão furtivamente, tão imperceptivelmente, tão silenciosamente, como os passos do dragão na noite, para surpreender as sentinelas dormentes e despreparadas. Passa o Senhor conceder seu Santo Espírito sobre os corações que estão livres de cuidado, para que não mais continue a dormir como os outros, para serem sóbrios e ligeiros. Eu quero ver aqui o tema. Que fala da ação dos líderes. Vou deixar para o próximo para nós não atrasar muito aqui. Mas no próximo a gente vou relembrar esse tema, vou salvar ele, para que a gente possa ver que esses líderes religiosos, ou seja, esses líderes políticos que estão trabalhando no movimento do decreto dominical para Roma, eles não têm noção do que estão fazendo. Eles não têm noção, entendeu? Eles acham que estão fazendo para o Senhor. Entendeu? Para o Senhor. Porque você pode ver, Deus, tem Deus, Deus é fácil na boca de todo mundo, porque até meu Deus do céu, tudo para eles é para Deus, só que eu vi quando foi passagem de ano, eu não assisti o programa, só depois eu vi o comentário. A menina fechou o ano novo com louvor e adoração, né? Adoração. Vamos orar. Peraí, deixa eu estar falando. E então já veio o Xalá que é do Xalá, não, que era o Xalá, que é tudo para Deus também, né? Que tudo é para Deus, quer dizer, tem os deuses deles, né? Mas o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, que é o qual deu a vida por nós, ele não fala. É desse jeito. Deus eles põem em todo lugar, eles fazem Deus de todo jeito. Por isso que Jesus disse assim, tudo que pedir a mim, pede em nome de Jesus, porque ele foi quem deu a vida para todos nós, porque Jesus é poucos que... Morreu por nós. Vamos orar. No nosso eterno Deus, te agradecemos pela oportunidade de conhecer cada vez mais a mensagem profética para os nossos dias. Sabemos, Senhor, a importância de nos consagrar, se entregar a nossa vida em tuas mãos cada dia, cada momento. Nós rogamos, Senhor, pelos nossos parentes, sem misericórdia, Senhor. Não deixa que nenhum se perca. O Senhor honrou a tua palavra com Raabe quando preservou seus parentes da destruição de Jericó. Por isso, ó Deus, tenha misericórdia de nós e ouça o nosso clamor em prol de cada um dos nossos parentes, porque já viveram e lutaram ao nosso lado nas lutas, nas dores, no momento difícil, no momento alegre, mas nosso desejo é continuar com cada um deles para a eternidade. Amém. Por isso, ó Deus, abençoa cada um dos nossos filhos, dos nossos cunhados e tiados, dos nossos amigos também, Senhor, para que eles possam enxergar o teu chamado. Perdoa nossos pecados, salva-nos pela tua graça, unimos pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Mas eu trouxe um pão de rosca aí para nós Concluir. concluir aqui. Cadê? Acho que só não concluir já.